Este é o telescópio espacial Hubble, o telescópio mais poderoso já colocado na órbita da Terra. Ele revolucionou a astronomia, trazendo imagens de galáxias a milhões de anos-luz. E se você apontasse o Hubble para a Terra? Recentemente me perguntaram isso e achei que era uma pergunta boba. Mas ao pesquisar, acabei entrando em um dos maiores buracos de coelho em que já estive. Porque se você realmente fizer os cálculos sobre o que o Hubble poderia ver se fosse apontado para a Terra, a resposta é realmente surpreendente. E o mais louco é que o governo dos Estados Unidos basicamente já fez isso antes. Não com o próprio Hubble, mas com um gêmeo secreto do Hubble construído durante o auge da Guerra Fria. Vamos aprender como funcionam os telescópios, porque o Hubble fotografa galáxias distantes, mas não consegue dar zoom na bandeira da Lua. O que seria preciso para construir um telescópio que pudesse? O telescópio espacial Hubble foi criado para dar aos astrônomos uma visão cristalina do universo, ficando acima do seu maior inimigo, a atmosfera. Telescópios terrestres, por maiores que sejam, sempre precisam enxergar através do ar turbulento da Terra. Ele está constantemente mudando e girando, dobrando a luz de maneiras imprevisíveis. É por isso, na verdade, que as estrelas parecem piscar. Parece bonito, mas para os astrônomos, na verdade, é meio que um pesadelo porque deixa as imagens borradas. A ideia de colocar um telescópio acima da atmosfera foi proposta lá em 1946, mas a tecnologia ainda não existia, então tivemos que esperar. Avançando para 24 de abril de 1990, o Hubble foi lançado a bordo do ônibus espacial Discovery. Ele carregava um espelho de 2,4 metros de diâmetro, equivalente à largura de uma cama king size, polido de forma tão precisa que sua maior imperfeição tem somente 1/15 da largura de um fio de cabelo humano. Esse espelho está em um corpo com cerca de 13 metros de comprimento e 4 de largura, aproximadamente o tamanho de um grande ônibus escolar. O conjunto pesa mais de 11.000 quilos. Ele é alimentado por esses dois painéis solares enormes, e hoje orbita a 570 km acima da Terra, completando uma volta a cada 96 minutos. Antes de vermos o que o Hubble veria apontado para a Terra, precisamos entender melhor como os telescópios funcionam, pois isso é essencial. Quando se trata de telescópios, o tamanho realmente importa. O espelho de um telescópio faz duas coisas. Primeiro, ele coleta luz, como um balde pegando chuva. Balde maior pega mais chuva, espelho maior coleta mais fótons, permitindo ver objetos mais fracos e menos brilhantes. É assim que o Hubble consegue fotografar essas galáxias tão distantes, cuja luz está viajando há bilhões de anos. Essas galáxias são enormes, formadas por centenas de bilhões de estrelas, então coletivamente elas emitem muita luz. O espelho do Hubble precisa apenas de paciência para captar essa luz, às vezes passando dias observando uma região do céu. Aqui está a segunda coisa que o espelho faz, e que poucos percebem. Quanto maior ele é, mais nítida, além de mais brilhante, fica a imagem. Isso ocorre devido ao limite de difração. Ao passar por uma abertura, como o espelho de um telescópio, a luz se espalha um pouco. É uma propriedade fundamental de como a luz se comporta. Quanto menor a abertura, mais a luz se espalha, e mais borrada a imagem fica. Quanto maior a abertura, menos a luz se espalha e mais detalhes finos são resolvidos na imagem. Pense nisso como os faróis de um carro à noite. Quando o carro está bem longe, você vê apenas um único borrão de luz. Seus olhos não distinguem os dois faróis, até que ao se aproximar, as luzes se separam e você percebe que são duas. A distância em que se separam é o limite de resolução dos seus olhos. Um telescópio funciona de forma semelhante, mas com uma pupila maior, permitindo separar detalhes mais finos. O Hubble, com espelho de 2,4 metros observando luz visível, tem limite de difração de cerca de 0,05 segundos de arco, um ângulo extremamente pequeno. É como separar dois faróis de carro vistos de Londres em Nova York. Por isso, o Hubble consegue imagens tão nítidas do espaço. Ser nítido não é a mesma coisa que conseguir dar zoom em coisas pequenas. Toda vez que falo sobre esse assunto, recebo a mesma pergunta. Se o Hubble é poderoso o suficiente para captar imagens de galáxias a bilhões de anos-luz de distância, por que não podemos simplesmente dar um zoom e tirar uma foto da bandeira na Lua para finalmente provar que os negacionistas do pouso lunar estão errados? Essa é provavelmente a ideia errada mais comum sobre como os telescópios funcionam, e quando você entende isso, tudo faz sentido. Essa pergunta confunde detectar algo com ser capaz de resolvê-lo. Uma galáxia pode estar a uma distância inimaginável, mas também é inimaginavelmente enorme, com dezenas de milhares de anos-luz de diâmetro.
Então, da Terra, ela ocupa uma boa parte do céu, e o Hubble pode vê-la, fotografá-la e até mesmo resolver estruturas dentro dela, como braços espirais e faixas de poeira. A bandeira americana na Lua tem cerca de 1 metro de largura. Da Terra, isso equivale a um ângulo de aproximadamente 0,0000005 segundos de arco. A resolução do Hubble é de 0,05 segundos de arco, 100.000 vezes menos precisa. A bandeira está lá, mas é 1 milhão de vezes menor do que um único pixel na câmera do Hubble. É como tentar ver um grão de areia na praia a partir de um avião. Para ver a bandeira da Lua da órbita da Terra, seria necessário um espelho de cerca de 85 metros de diâmetro. Isso equivale a quase um campo de futebol, muito além do que conseguimos lançar hoje. Então, o que realmente importa é o tamanho que algo tem no nosso céu, não apenas a distância. Galáxias são grandes o suficiente para serem fotografadas, e bandeiras na Lua simplesmente não são. Isso não é uma falha do Hubble, é apenas física. Mas estamos nos desviando do assunto. A pergunta ainda é, e se apontássemos o Hubble para a Terra? O Hubble fica a 570 km acima da Terra. Usando aquele limite de difração que mencionamos, 0,05 segundos de arco, podemos calcular a menor coisa que ele poderia teoricamente distinguir no solo. Isso dá aproximadamente 15 centímetros mais ou menos o tamanho de um prato de jantar. Com essa resolução, é possível identificar carros, ver animais grandes, distinguir árvores e telhados. Um carro teria 13 pixels, seria reconhecível, mas uma placa teria só 2 pixels. Você veria uma mancha, mas não as letras. Mas aqui está o detalhe. Esse número de 15 centímetros é o melhor caso teórico absoluto. Na realidade, o Hubble montado para a Terra produziria uma imagem completamente inútil, e o principal motivo é velocidade. O Hubble orbita a 27.000 km por hora, e o solo abaixo dele passa a quase 8 km a cada segundo. Se o Hubble tirasse uma foto, mesmo com uma exposição de 1/100º de segundo, o solo borraria 70 metros, destruindo completamente qualquer detalhe. Para congelar um movimento em resolução de 15 centímetros, seria necessária uma exposição de cerca de 20 microsegundos. Isso é milhares de vezes mais rápido que as câmeras do Hubble. Esses telescópios são sensores científicos realmente lentos e sensíveis, projetados para observar uma galáxia por horas, não câmeras de ação como GoPros. Bem, o Hubble poderia acompanhar o solo girando. Na verdade não, ele teria que se mover nessa velocidade, mas sua rotação máxima é parecida com a de um ponteiro de minutos de relógio. Lenta para acompanhar o solo que passa rápido abaixo dele. E além disso, olhar para baixo significa olhar através de toda a atmosfera, justamente o que o Hubble foi construído para evitar. Todo esse ar turbulento entre o telescópio e o solo borraria completamente a imagem, assim como acontece com os observatórios terrestres olhando para cima. E a superfície da Terra durante o dia é incrivelmente brilhante em comparação com as galáxias tênues que o Hubble normalmente fotografa, então há um risco real de sobrecarregar seus detectores sensíveis, e a NASA sabe de tudo isso. Eles disseram claramente que o Hubble não pode ser usado para observar a Terra. Quando eles o apontaram para a Terra para a calibração dos instrumentos, o resultado foi uma faixa propositalmente borrada, útil para ajustar as câmeras, mas inútil como fotografia. O Hubble seria uma péssima câmera espiã, mas alguém construiu um telescópio que não seria. Aqui as coisas ficam interessantes. A NASA planejou originalmente um espelho de 3 metros para o Hubble, mas mudou para 2,4 metros. O motivo oficial era economizar custos, mas o verdadeiro motivo era que os militares já tinham anos de experiência fabricando espelhos exatamente desse tamanho para satélites espiões. A partir de dezembro de 1976, os Estados Unidos começaram a lançar satélites chamados KH-11 Cannon. Esses satélites tinham espelhos de 2,4 metros de diâmetro igual ao do Hubble. Mas em vez de mirar as estrelas, eram direcionados à Terra. Foram criados desde o início para solucionar todos esses problemas do Hubble. Exposições ultracurtas, compensação eletrônica de movimento e a capacidade de transmitir imagens digitais nítidas de volta à Terra em quase tempo real. O Hubble não foi inspiração para satélites espiões, foi o contrário. Eles são ligados, pois em 2012 o Escritório Nacional de Reconhecimento, responsável pelos satélites espiões dos Estados Unidos, doou 2 telescópios com espelhos de 2,4 metros para a NASA. 2 telescópios espaciais completos, do tipo Hubble, nunca usados, simplesmente guardados em um depósito. A comunidade astronômica ficou, com razão, impressionada. Um desses telescópios doados está sendo convertido no telescópio espacial Nancy Grace Roman. Antes desses satélites espiões digitais, as primeiras gerações eram ainda mais notáveis à sua maneira.
Nos anos 1960, satélites Corona fotografavam a União Soviética em filme real. Depois eles ejetavam cápsulas de volta à Terra, que aviões militares capturavam no ar com um gancho enquanto desciam de paraquedas sobre o Pacífico. Se eles perdessem a captura, a cápsula se autodestruiria e afundaria até o fundo do oceano. Essas fotos iniciais desmentiram o gap dos mísseis, o temor de que os soviéticos tivessem bem mais mísseis nucleares que os americanos. Na verdade, não tinham. As fotos de satélite provaram isso e provavelmente evitaram uma corrida armamentista perigosa. Minha pergunta é: quão precisos são esses satélites espiões atualmente? Em agosto de 2019, recebemos uma resposta por engano. Um foguete iraniano explodiu na plataforma de lançamento e Trump tweetou uma imagem do local destruído com detalhes surpreendentes, muito mais nítida que fotos de satélite comerciais. Em poucas horas, rastreadores amadores identificaram que a imagem veio quase certamente de um satélite KH-11 sobre o Irã no momento exato. Analistas compararam a foto com estruturas conhecidas e estimaram a resolução em cerca de 10 centímetros. A inteligência estava supostamente furiosa, não porque a foto estivesse errada, mas porque expunha publicamente algo que fora mantido ambíguo por décadas. Mas mesmo a 10 centímetros você ainda está longe de conseguir ler textos ou reconhecer rostos. Uma pessoa seria um pequeno aglomerado de pixels, você conseguiria dizer que é um ser humano, mas não quem é. Aquela clássica cena de dar zoom e melhorar a imagem dos filmes ainda é ficção. Se algo tem 2 pixels de largura na imagem, nenhum computador pode inventar detalhes que não estão lá. É como dar zoom em um mosaico. Chega um momento em que só se veem os azulejos, e nenhum satélite consegue focar continuamente em um ponto. Eles orbitam a Terra a cada 90 minutos, passando poucos minutos sobre cada local. A versão de Hollywood de rastrear um carro pelas ruas da cidade em tempo real a partir da órbita ainda é pura ficção científica. Então, e se você apontasse o Hubble para a Terra? A resposta literal é que você teria uma bagunça brilhante, borrada e inútil. O Hubble é a ferramenta errada para esse trabalho, mas a resposta real é muito mais interessante. A mesma tecnologia de espelhos e princípios ópticos usados pelo Hubble para fotografar galáxias distantes também foi desenvolvida em segredo para observar nosso próprio planeta. Esses satélites espiões revelaram que o temido arsenal nuclear soviético era menor do que todos pensavam. Eles ajudaram a verificar tratados de armas. Eles registraram o mundo do alto por décadas, antes que alguém fora da inteligência soubesse de sua existência. Agora, esse poder não está restrito aos governos. Empresas comerciais oferecem satélites de resolução de 30 centímetros para todos. No conflito na Ucrânia, imagens de satélite comerciais mostraram ao mundo movimentos de tropas e destruição quase em tempo real. O que antes era o segredo mais bem guardado da Guerra Fria está se tornando algo comum. Mas a física que limita todos esses sistemas, difração, atmosfera, mecânica orbital, garante que nenhum telescópio, por mais caro que seja, jamais dará a alguém verdadeira onisciência a partir da órbita. A mesma atmosfera fina que faz as estrelas piscarem também embaça a visão de quem olha para baixo. A natureza criou sua própria pequena cortina de privacidade. E sinceramente acho isso um pouco reconfortante.